Olá, dando continuidade aos nossos vídeos a respeito das finanças municipais, com relação a essa questão dos gastos públicos com a saúde no Brasil, nesse momento de pandemia. Hoje foi um dia tranquilo, tivemos poucas demandas e nos foi exigido pouco trabalho. Então nos deu mais tempo para discutirmos e pensarmos sobre outras questões que aqui resolvemos compartilhar com os internautas. Eu não sei se vocês se aperceberam já que está havendo uma pandemia de discussão com relação a essa questão dos gastos com a saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, no seu site, diz que 26,1% do gasto com a saúde no Brasil é através dos planos de saúde, quando a gente sabe que em torno de 80% a 85% da população brasileira se vale do SUS, né? Então, pensamos o seguinte: teve uma pesquisa da Business.com, é uma consultoria que faz pesquisas sobre saúde, e pegamos um dado interessante. Vejam só, os gastos dos planos de saúde no Brasil, 6,6% é com terapia. Fraudes e exames desnecessários, 20%. Procedimentos de assistência médica hospitalar, 28, alguma coisa por cento. Gastos com idosos, 28,1%. Taxa de internação, 17%. Medicamentos, aproximadamente 7%. Percebam a nossa ideia. Se todos esses gastos caíram drasticamente, já que se fala em concentrar gastos com a pandemia, quem é que está indo para o hospital? Aquelas pessoas que fazem consulta por qualquer sintoma, aquelas pessoas que vivem fazendo check-up, aquelas pessoas que vão aos hospitais de luxo com muita frequência para fazer exames. Isso caiu drasticamente. Então o que é que nós pensamos? Há uma economia muito grande aí dos planos de saúde, eles estão ganhando dinheiro aos tubos, se é que não houve uma queda acentuada no pagamento das mensalidades, ou vai haver. Mas a realidade é que os serviços de saúde que pesam mais para a iniciativa privada, para as administradoras de cartões de planos de saúde, essa despencou. E continuará despencando por algum tempo aí. Entenderam? Então, essa questão dos gastos e de alguns procedimentos ainda com dificuldade para requisições junto aos planos de saúde não tem sentido. Ademais, a gente sabe que os gastos com a saúde pública no Brasil, exercido logicamente pelo poder público, também há uma falácia muito grande com relação a esta questão. De 2013, 2014 para cá, os gastos do Ministério da Saúde com a saúde pública no Brasil vem em queda vertiginosa, uma queda muito acentuada. Durante todos esses anos, a previsão de receita orçamentária para a saúde pública no Brasil vem sendo cumprida à margem de 80% a 90%. Ou seja, se prevê gastar, digamos, 150 bilhões, se gasta 120, 130, 135 no máximo. Então isso não reflete, no momento, um gasto que venha a desequilibrar o orçamento público brasileiro. O que vai e pode desequilibrar o orçamento público brasileiro para este ano de 2020 é esse surto emocional gerado pela pandemia, que vai certamente retrair o PIB. A Fundação Getúlio Vargas aí aponta que haverá um recuo de 4,4% do PIB,
Pensava-se num PIB em 2020 de 2,5%, 2,4%. Isso caiu para zero. Nós estamos vendo um quadro desolador nas ruas. Comércio, em sua grande maioria, está fechado. A indústria, os serviços, isso sim é o que vai impactar no equilíbrio fiscal brasileiro. Mas eu queria ainda fazer uma pequena observação. Vem caindo também no Brasil, nos últimos anos, os gastos discricionários. O que são gastos discricionários? Gastos discricionários do governo são aqueles gastos que não são obrigatórios, que chama-se popularmente quanto vai sobrar de investimento. Nós não temos, nesse desequilíbrio orçamentário brasileiro dos últimos anos, condições de fazer investimento. Não há desenvolvimento. O país não está criando mecanismos para promover o desenvolvimento econômico, porque o próprio orçamento federal não permite que o Estado aporte recursos suficientes para desenvolver o país. A gente sabe, e isso não é segredo, que o gasto anual per capita em saúde pública no Brasil, e o gasto em geral também, é inferior aos gastos da rede privada. Ou seja, os planos de saúde reunidos gastam mais com saúde do que propriamente o SUS, que é universal e que, apesar de ser universal, ele é inferior ao gasto da iniciativa privada, da rede privada. Veja que contradição. Se você comparar o Brasil com os países do OCDE, Reino Unido, Canadá, França, Espanha, Argentina, o Brasil está quase que na lanterninha com gastos públicos com saúde, apesar de ter um sistema modelo. Mas os gastos, além de ser ineficientes, de não ser de boa qualidade, é inferior ao que deveria e que a sociedade brasileira reclama e necessita. Vejam que aqui na própria fonte que colhemos aqui, no Conselho Federal de Medicina, na Agência Senado, vejam este gráfico aqui. Dá para ver aqui? O Brasil está na lanterninha em investimento com a saúde pública. Vejam as despesas com saúde no Brasil e os países da OCDE. Somente o México gasta menos com saúde que o Brasil. Veja esse outro gráfico aqui, que é da agência IBGE. Deixa eu ajeitar aqui para visualizar melhor. Vejam se dá para vocês verem aqui. Pode ver aqui, o Brasil está na lanterninha com o México. Mas o problema mais grave do Brasil, e este é criminoso, eu não sei porque a classe política ainda não acordou para resolver o problema-chave do Brasil. O problema-chave do Brasil é quando você pega o orçamento geral da União, praticamente metade desse orçamento vai para a rolagem e pagamento da dívida pública, da dívida interna, da dívida com os bancos, para pagamento de juros, amortizações, papel vai, papel vem. Metade desse recurso que sai do bolso do brasileiro vai para os bancos. Não se gera emprego, não se faz comércio, não se faz serviço, não se faz indústria, não há investimento para promover o desenvolvimento do país. Eu não entendo porque ainda não houve uma revolução dentro do Congresso Nacional com relação a esta vergonha, a este crime que se comete com a sociedade brasileira, com o Orçamento Geral da União, que carrilha quase que metade de toda a arrecadação brasileira para encher os bolsos do sistema financeiro. Alguns políticos, alguns técnicos, alguns estudiosos no assunto que têm conhecimento de causa sobre
digamos assim, este genocídio brasileiro, este genocídio financeiro que ocorre no Brasil, nas nossas barbas, todos os dias, está sendo dito aí em inúmeros vídeos que você encontra na internet, em inúmeros artigos, nos jornais e revistas, de pessoas que têm especialização nessa área, alertando para este grande crime que é cometido com a pátria brasileira. Vejam este gráfico aqui, que eu peguei da própria Secretaria do Tesouro Nacional, e que é um gráfico que resume o debulhar dos gastos do Orçamento Geral da União, tá entendendo? Perante a arrecadação total do Brasil, que passa dos seus 3 trilhões de reais para este ano de 2020. Vejam este gráfico aqui. Essa parte azul aqui, que vocês estão vendo, vai toda para os bancos. Essa outra aqui é a parte que vai para as despesas primárias. Essas outras partes aqui é que vai para as despesas primárias. O que são despesas primárias? São aquelas despesas efetivamente previstas no orçamento para serem gastas, exceto as despesas com a rolagem da dívida, com pagamento aos bancos de juro, rolagem de dívida, etc. Um verdadeiro cambalacho que é feito na frente dos nossos 500 e tantos deputados e 81 senadores. Será possível que não tenha alguém no Brasil que comece uma revolução para combater este grande crime nacional? Essa questão está prevista, inclusive, no portal da transparência. Como eu falei aqui, que os investimentos em saúde despencaram de 2013, 2014 para cá, isso está no portal da transparência aqui, ó. Vejam essa curva aqui. Todas as curvas aqui, elas chegam aqui em 2014 e começam a despencar investimentos com saúde. De modo que os gastos com saúde, agora com essa pandemia, não é motivo para explicação nenhuma para o desgoverno com a saúde pública no Brasil. Eu não vejo, no momento, no nosso governo, um compromisso sério com as grandes questões nacionais. Eu não consigo enxergar. Eu vejo, assisto, acompanho, mas eu não consigo ver seriedade nenhuma a esse respeito. Vai continuar isso desta forma, as desculpas vão começar a ser cada vez mais esfarrapadas, a gente sabe que vai haver um recuo no PIB, a gente sabe que vai haver uma queda brusca na arrecadação, tanto em nível estadual, municipal, como federal, sabe, por conta do efeito da pandemia, mas não por causa dos gastos com a pandemia. Deu para entender essa diferença? Então, foi isso que nos despertou hoje aqui, essa discussão, certo? E a gente queria alertar os internautas que não tinha uma certa familiaridade com esse tema, que repassem para os seus parentes e amigos, para que a gente possa pressionar a classe política brasileira para mudar esse quadro. Porque o Brasil só vai mudar. E qualquer outra proposta, por mais bela, bonita e emocional que seja, tanto de direita como de esquerda, que não passar para resolver esta grande questão aqui, nada vai ser resolvido no Brasil. Tudo vai continuar como era antes no Castelo de Abrantes. E não vai se resolver o problema do Brasil. Nós vamos postergar, será uma herança atávica das futuras gerações que herdam, desde os tempos coloniais, falácias para se resolver as grandes questões brasileiras que diz respeito à grande maioria do povo que habita esse país. Esse foi o desabafo. Me desculpem aqueles que são contra, a favor daquela ou de outra facção. Eu acho que isso aqui não há partido de direita nem de esquerda. Isso é um tema técnico, isso é um tema jurídico, isso é um tema financeiro.
que deve ser levado a todas as camadas da população, deve ser colocado de forma bem transparente. Não é do meu feitio estar jogando pedra em A, em pedra em B. Quem me conhece sabe disso. Eu não gosto de jogar pedra no telhado dos outros, nem gosto de alfinetar. Mas este tema realmente é revoltante. E ele é claro, e tem muitas autoridades no Brasil que sabem disso. Mas eu não sei porquê. Há uma caixa preta no orçamento brasileiro. Até mais.